Vamos regressar aqui ao 25 de Abril, portanto, vamos recuar um pouco em relação a esta conversa que tivemos anteriormente sobre a descolonização da Guiné, apesar do Coronel Jorge Golias nos ter dado um panorama também do movimento dos capitães na Guiné, 25 de Abril e o processo de descolonização, nós vamos regressar um pouco atrás e vamos falar então do 25 de Abril e o programa do MFA. Tá bom? Que era uma conversa que devíamos ter tido na semana anterior, mas temos tempo para fazer isso. Ora bem, quero mostrar-vos aqui dois jornais do dia 25 de Abril. A Capital, que diz golpe militar, parece que não há dúvidas. O movimento das Forças Armadas desencadeia a ação de madrugada. Este é um título. E o outro é as Forças Armadas tomaram o poder. Então, em que é que ficamos? Foram as Forças Armadas que tomaram o poder ou foi o movimento das Forças Armadas que desencadeou a ação de madrugada e fez um golpe militar? Nós já falámos nisso. Isto é, o MFA eram as Forças Armadas ou o MFA é um corpo que nasce dentro do Exército e dentro das Forças Armadas, podemos dizer, com o movimento dos capitães dentro do Exército e depois juntando os três ramos das Forças Armadas e é o MFA que toma o poder. Mas ainda podemos prosseguir em primeiras páginas. Então, o Diário Popular, ainda havia vários jornais, como veem, não é? O movimento das Forças Armadas preconiza a entrega do poder a um governo militar de transição. Então, se o movimento das Forças Armadas preconiza a entrega do poder, é porque tem o poder. Já tem o poder e vai entregá-lo a um governo militar de transição, ou seja, a uma junta de salvação nacional. O Diário de Notícias, que é um jornal muito antigo, já nesta altura era centenário, portanto, diz as coisas com prudência, diz eclodiu um movimento militar. Isto, de certa forma, dá para tudo. E os subtítulos também dão para tudo. Através do Rádio Clube Português, vocês sabem, não é? O comando do movimento das Forças Armadas tem divulgado o seu objetivo, a substituição do atual regime. Então, aqui ficamos cientes do que se estava a passar, ou do que se tinha passado nestes dias, sem ainda percebermos muito bem quem é que tem, afinal, o poder, a quem é que o vai transmitir, como é que isto vai ficar. Então, podemos dizer, regressando à nossa análise, quais são as características do 25 de Abril? É um movimento militar amplo, com base no Exército e nos quadros médios. Isto nós já vimos pela constituição do MFA, do Movimento dos Capitães, portanto, base no Exército. Os outros ramos participam com elementos, mas não com unidades. Responde a um anseio generalizado e não prevê oposição popular. Mas já tínhamos visto que os golpes militares têm que ter um objetivo que seja compreendido, não é? Ora, havia esse anseio, em especial por causa da guerra colonial, assumam a componente de natureza política através de um programa democrático preparado previamente e anunciado após a vitória, e tem consciência de fraturas internas. Portanto, também tivemos aqui o Coronel Vasco Lourenço, que nos falou dessas fraturas internas, essencialmente da dicotomia, digamos, entre os spinolistas e os outros elementos do MFA. E as condições para que o movimento das Forças Armadas possa desencadear essa ação e tomar o poder. Quais foram essas condições? Porque o movimento se alicerçou num sólido plano de operações. Nós já sabemos porquê. Porque os militares constituíam o movimento das Forças Armadas, tinham experiência de guerra, que é uma das condições.
isola o teatro de operações, que é o território português. Todo o território português foi transformado num teatro de operações e as forças do movimento atuaram em todo o território. E executam uma convergência de forças para a cidade de Lisboa. Portanto, é na cidade de Lisboa que está o poder e se o MFA quer tomar o poder, tem que concentrar forças na cidade de Lisboa. E por isso as forças se concentram, os movimentos de forças são para a cidade de Lisboa. Usa a rapidez de ação e a surpresa, são dois princípios da guerra. Há mais, mas estes dois foram utilizados por forma a surpreender o inimigo. E os principais executantes têm experiência de guerra. Também já tínhamos falado nisto. E porque têm experiência de guerra, é que fazem um bom plano e é que sabem executá-lo. Portanto, sabem o que é participar em operações militares, participar no combate. Portanto, têm experiência de guerra. E têm uma missão muito clara. Isso é importante. Os militares têm que ter uma missão muito clara, porque é a missão que vai definir também objetivos. E se não tem esta missão clara, as coisas não funcionam. Ora, esta missão consta do plano de operações, que poderiam muitos daqueles militares não conhecer exatamente este texto, mas sabiam das suas reuniões, todos os seus contactos, que a missão a atingir com a realização da operação é provocar o derrubo do governo vigente, com o aprisionamento de todos os seus membros e do Presidente da República, que por acaso nem foi necessário, só foi depois no dia seguinte, com apoio e ação ativa ou passiva de todas as nossas forças atuantes, tendo em vista pôr imediatamente em execução o programa constante da Proclamação a dirigir à nação logo após o golpe, tal programa do MFA, visando a implantação a curto prazo de uma democracia política como forma de governo no país. Portanto, esta é a missão inserida no plano de operações anterior a toda a ação militar do movimento das Forças Armadas. Então, qual é a ideia de manobra? Que também um plano de operações tem que ter uma ideia. Como é que vamos manobrar as nossas forças? A ideia de manobra é esta. A cidade de Lisboa é o fulcro da ação. É aí que é o lugar decisivo. É aí que vamos ganhar ou perder. Portanto, é a cidade de Lisboa o fulcro da ação. Portanto, há um movimento de tropas de fora para dentro de Lisboa. Para além de contar com as unidades que estavam em Lisboa, há esses movimentos de tropas para Lisboa, vêm tropas de Santarém, vêm tropas de Vendas Novas, vêm tropas de Estremoz, vêm tropas de Mafra, da Serra da Carreira. Portanto, todas essas forças se concentram em Lisboa e têm dentro de Lisboa objetivos. Tomada efetiva dos objetivos e aprisionamento dos membros do Governo e do Presidente da República. Portanto, estes eram também objetivos de algumas forças que ou estavam em Lisboa ou chegaram a Lisboa. Leitura de comunicados e da proclamação através de órgãos de informação. Portanto, era preciso dizer à população qual era a intenção que era este movimento. O Diretório Militar assume responsabilidades. Portanto, havia esta ideia de que era necessário transferir para um Diretório Militar, a Junta de Salvação Nacional, o poder depois dele conquistado. Ainda dentro da ideia de manobra, o fecho do espaço aéreo nacional e aeroportos, que não foi feito na sua totalidade, mas foi fechado o aeroporto de Lisboa, que era, no fundo, o fundamental. E o fecho das fronteiras terrestres também era uma ideia que havia no plano de operações, exatamente para isolar o teatro de operações. Esta era a ideia de manobra prevista no plano. Então, como é que se desenrolou a operação militar? Quais são, em resumo, dentro daquilo que já vimos e aquilo que estamos a ver? Isto aqui é um manuscrito da Ordem de Operações, uma página, tem ali a missão. Então, temos um posto de comando, está previsto um posto de comando, nós já estivemos, e quem vos falou, o Hotel Sarabia de Carvalho, teve a comandar esse posto de comando. O posto de comando é o órgão dentro da operação que dá ordens e recebe informações, não é? E que interfere na conduta das ações quando elas não se desenrolam exatamente conforme está no plano. O plano não pode prever aquilo que é inesperado.
Depois há o plano de operações, prevê a movimentação das unidades, como é que as unidades se movimentar, vêm de onde para onde, quais são os seus objetivos e o que é que fazem depois, isso já é o posto de comando que vai dizer. Há um plano de transmissões, como é que estas unidades comunicam entre si e comunicam com o posto de comando e como é que o posto de comando pode fazer chegar essas ordens a todas as unidades, tem que haver um plano de transmissões. Há missões e objetivos a conquistar, que estão previstos para cada unidade, portanto, para além de haver uma missão geral, há depois para cada unidade a sua missão concreta e o seu objetivo a atingir. A previsão da reação do Governo tem que ser, das forças governamentais, seria melhor dito, previsão da reação das forças governamentais, como é que vão reagir e qual vai ser as ações que são necessárias para conter isso, e depois o uso dos órgãos de comunicação social. Isso é muito importante, num tipo de ação destas, é muito importante que os órgãos de comunicação social possam estar ao nosso dispor e não ao dispor das forças governamentais. E foi por isso que foi planeado a tomada dos órgãos de comunicação, a rádio e televisão, o Rádio Clube Português para emitir comunicados e outros órgãos de informação necessários à conduta da ação. A operação militar propriamente, há aqui lugares relevantes, coisas relevantes, que já foram conhecendo, e por isso é que isto é uma espécie de síntese e resumo. O Terreiro do Paço. Já estivemos no Terreiro do Paço, já sabemos o que se passou. No conceito da operação, era um lugar essencial, porque é ali que estão os ministérios, que estavam os ministérios, o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha, todos os outros ministérios também da Administração Interna, e que na altura era o Ministério do Interior. Portanto, todos esses ministérios estavam ali concentrados. Isso era um ponto muito importante e foi por isso que foi atribuído à unidade também mais forte que participava na operação militar do 25 de Abril. Depois, o Largo do Carmo, outro lugar simbólico, que já não está no plano de operações, evidentemente, não estava previsto, não era previsto que fosse ali, ou não se sabia onde poderia ser. Portanto, isso já é conduta, já é o posto de comando, que envia forças para o Largo do Carmo, quando sabe que Marcelo Caetano e os seus ministros estão acolhidos no quartel da GNR. Depois há aquela cena, Spínola e Marcelo Caetano, vocês também ouviram como é que chegam à conversa e a acordo, como é que o general Spínola vai receber, não é, o poder, não é, se ainda o Marcelo Caetano o teria nessa altura, mas é uma encenação que sustenta depois a subida de Spínola como membro da Junta de Salvação Nacional. Depois as cenas do general Spínola quando vai para a Pontinha é o posto de comando, como é que ele se comporta, não é? Como é que ele pretende assumir não apenas o poder da Junta de Salvação Nacional numa transferência de poder, mas sim assumir o poder como um todo. A disputa entre o MFA e a Junta de Salvação Nacional essencialmente através do general Spínola, e essa disputa dá-se desde logo no posto de comando e na noite de 25 para 26. É aí, nessa noite, há grande discussão em torno de quê? Em torno do programa do movimento das Forças Armadas. Daquilo que estava previsto, como nós já vamos ver a seguir. E isso confirma as duas tendências no movimento militar. Portanto, há duas tendências essenciais, uma que quer uma coisa e outra que quer outra. E eles vão se encontrar, vão discutir, vão assumir algumas cedências mútuas, não é? Nessa noite do dia 25 para 26. E aquilo que é lido no dia 26 de manhã, que é o programa do MFA, já não é exatamente o programa do MFA que estava previsto. Vamos ver algumas alterações. Portanto, o 25 de Abril, o que é que fez? Derrubou uma ditadura, instaurou um regime democrático, formulou uma solução para a questão colonial. Formulou é assim aquela palavra, vamos ver, não é? Porque não impôs uma solução,
não produziu uma solução credível, que continuasse credível, que fosse credível de uma vez, e propôs um programa económico e social de maior justiça. São as medidas do desenvolvimento que constam do programa do MFA. Portanto, o 25 de Abril e o seu programa fizeram isto de uma forma geral. Então, se fizeram isto, fizeram medidas de democratização, no fundo, a democratização do regime, o nascimento de uma democracia, a preconizar uma solução para a questão colonial, descolonização, e aquelas medidas, não é, de natureza económica, então é o programa dos 3Ds, como foi conhecido, de democratização, descolonização e desenvolvimento. O programa do MFA é isto, são duas páginas e pouco. Não sei se alguma vez tiveram a oportunidade de ler o programa do MFA, mas basta porem lá, programa do MFA, é isso. Tem aí textos imensos, para qualquer... Não há arquivo como a internet, não é? Onde está tudo, não é? Ou quase tudo. Então, se puserem lá o programa do Movimento das Forças Armadas, vêm-lhes aqui o texto, se tiverem alguma oportunidade de lerem, façam favor. Mas vamos ver alguma das coisas. Na área da democratização, o que é que o programa do MFA prevê? Prevê primeiro, duas medidas muito concretas. Eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte, no prazo de 12 meses, é assim que diz, não é um ano, é 12 meses, mas só é um ano, como veem, coisa que foi cumprida porque as eleições para a Assembleia Constituinte se deram no dia 25 de abril de 1965. Aliás, é dessas eleições que vamos ouvir falar numa outra conversa a seguir a esta. Nomeação de um governo provisório civil no prazo de 3 semanas. Também foi feito. Portanto, só um dos elementos do governo era militar, que era o Ministro da Defesa, Firmino Miguel. Tudo o resto era um governo civil. Sufrágio universal, direto e secreto, teve que ser preparado para aquelas eleições, também iremos ouvir falar a seguir. Amnistia dos presos políticos, abolição da censura, liberdade de reunião e associação, todas essas e princípios, todos estes princípios que são próprios de uma democracia. Portanto, esta é a fase da democratização do regime. Do regime não, do novo regime que era democrático. Depois, na descolonização. Ora bem, a descolonização, se vocês lerem o programa do MFA, então tem lá estas alíneas. Para fazer a descolonização é preciso fazer isto. A solução é política e não militar. Isto, digamos, é um princípio, digamos, uma declaração de princípios. É política e não militar, portanto tem que ter uma solução política e não uma solução militar, mas isto já se sabia desde há muito tempo. Tem que se criar condições para um debate nacional sobre isto. Esta era uma grande novidade, mas não tem assim uma consequência muito grande, porque é um prazo muito longo e a questão colonial não tinha prazo, não podia ter prazos, não é? Tinha que ser imediata. E este debate nacional iria demorar muito tempo, não é? Era bom de um ponto de vista novo, não é? Porque estamos numa democracia. E era muito diferente do que era anterior, que não havia debate sobre a questão. Mas é muito curto ainda. Portanto, é muito curto que a solução seja política, é muito curto que dependa de um debate nacional e tem que se lançar os fundamentos de uma política que conduz à paz. Esses são 3 princípios, não é? São 3 bons princípios. Mas, na prática, isto não é nada. Quer dizer, isto não soluciona nada, não dá solução nenhuma à questão colonial. E por isso é que nós vemos a dificuldade que foi qualquer dos processos conduziu, todas essas dificuldades que surgiram na prática, porque isto que é o programa do MFA não diz nada. Enuncia princípios, não é? Enquanto que na democratização diz eleição de uma Assembleia Constituinte no prazo de 12 meses, aí não é um princípio, é uma ação, é concreto, é 12 meses. A constituição de um governo civil no prazo de 3 semanas tem que ser, e teve que ser apressado, não foi fácil fazer o governo em 3 semanas, mas teve que se fazer. Aqui não diz nada. O que é que faltou aqui? Para além dos prazos, evidentemente, também seriam importantes, mas faltou isto. Faltou esta linha.
esta linha estava no programa do MFA. Que, aliás, esta linha vem na sequência do documento de Cascais, que nós falámos. Vimos até uma transcrição. E muita surpresa tiveram os capitães, ou os membros dos MFAs coloniais, da Guiné, Angola e Moçambique, quando não viram esta linha no programa. Esta linha foi negociada na noite de 25 para 26 e o Spínola exigiu a retirada. Diz a linha D, que aliás era a linha C inicialmente, claro o reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação e adoção acelerada de medidas tendentes à autonomia administrativa e política dos territórios ultramarinos, com efetiva e larga participação das populações autóctones. Ainda não é uma coisa com prazos e tal, mas aqui não é só já uma questão de princípio, ou antes, é um princípio, mas é um princípio muito efetivo, que era necessário que os movimentos de libertação tivessem ouvido para poderem participar nesse processo de transferência de poder, que, no fundo, o que se faz depois do 25 de Abril são processos de transferência de poder, ou de transição política, não é a descolonização. A descolonização vem de muito anterior. O Jornal Pesará Correia falou-vos aqui da descolonização de uma forma geral e dos processos de descolonização que vêm de muito longe e que Portugal só passa a participar nesse processo depois do 25 de Abril. Mas não é o processo de descolonização de qualquer dos territórios, não começa no 25 de Abril. Agora, se nós tivéssemos esta linha no programa, então sim, teríamos entrado no dia 25 de Abril no processo de descolonização. Assim não entramos. Sem esta linha, Portugal, apesar de ter mudado de regime e apesar de termos a ideia de que era necessário construir um regime democrático, ainda não estávamos em condições de entrar no processo de descolonização dos territórios. Então, vamos concluir. O 25 de Abril deu-se em circunstâncias muito especiais. É o ano de 73 que nós falámos na primeira conversa, julgo eu. Há circunstâncias muito especiais que permitem os militares organizarem-se para a tomada de poder, para uma interferência na política, interferência violenta na política. A guerra colonial é determinante no movimento dos capitães, portanto, está na base e por baixo de toda esta ação dos militares dos quadros médios do Exército, que constituíram o movimento dos capitães. Os processos de colonização levam ao nascimento de 6 novos países, depois de toda aquela turbulência que houve naqueles três que estavam em guerra. O programa do MFA é um programa de liberdade, de democracia e de justiça, dentro dos 3 Ds, não é? E o Governo Provisório Civil foi nomeado em 3 semanas e a Assembleia Nacional Constituinte foi eleita no prazo de 12 meses, exatamente no dia 25 de abril de 1975, como nós vamos ouvir falar numa outra conversa a seguir. E pronto, era isto que eu vos queria dizer como resumo e como síntese do 25 de abril e do seu programa. Está certo? Agora também tenham um tempo para, quiserem fazer alguma pergunta, quiserem tirar alguma dúvida, façam favor. Tendo em conta a natureza e os fins das Forças Armadas no Estado, é país, e tendo em conta a conjuntura que o nosso país vivia nas vésperas do 25 de abril, terá levado o MFA a constituir-se e a realizar a ação que levou a cabo, intervindo, portanto, no plano político-constitucional para acabar com a guerra em primeiro lugar e para acabar com a guerra teria que mudar o regime, o que é que levou também o MFA a intervir num outro plano que já estará fora, me parece, da natureza e das Forças Armadas, que é intervir no plano económico-social e pronunciar-se abertamente por um programa económico social de maior justiça. Não sei se... Sim, perfeitamente. Em princípio, as Forças Armadas não serão para... Sim. Ainda que possam ajudar em situações, digo eu, não é? Na minha ignorância, intervir para ajudar os corpos de bombeiros, mas não é essa a sua natureza. Pois.
o que é que levou as Forças Armadas também sim, sim. a pronunciar-se O problema que se... Claro. O problema que se pôs foi na construção do programa do MFA. É verdade que as Forças Armadas podiam ter vocação, Forças Armadas ou o movimento das Forças Armadas, quer dizer, o conjunto de militares que tem a intenção de derrubar um regime, poderia não ter a intenção de mudar mais nada do regime, depois alguma coisa há de ser, não é? Agora, isto não muda assim, quer dizer, não muda de um dia para o outro. Portanto, perspectivando aquilo que se ia passar e sabendo nós que as eleições para a Assembleia Constituinte era no prazo de 1 ano, e era a Assembleia Constituinte, portanto ainda não era um governo democrático, o governo democrático havia de dizer, a Constituição é que iria dizer como é que se elegiam de governo democrático. Isto tinha um prazo ainda muito grande, e portanto era um prazo em que era necessário governar, e para alguém tinha que governar, e por isso o MFA entendeu que devia dar algumas linhas de orientação também na área das outras áreas do governo, não é? Se fosse possível chegar ali no dia seguinte já haver uma democracia, talvez isso fosse inútil, não é? Mas isso não era possível e toda a gente previu quando se discutiam estes assuntos que era necessário um período de transição. E nesse período de transição, então, vamos implementar algumas medidas essenciais que ultrapassem alguns dos constrangimentos de natureza social e económica da sociedade portuguesa, que eram, não sabem, o que era a sociedade portuguesa nessa altura. Portanto, julgo que foi esta a ideia, este sentimento de quem fez o programa. Façam um favor, mais um bocadinho. Eu queria questionar sobre a questão das alterações no programa. Das várias intervenções que nós tivemos, parece-me que é aquele grande arrependimento dos capitães, não é? Que o programa inicial não tenha sido cumprido como estava previsto. De saneamento? Sim, deitar pessoas. Que alguns dos objetivos previstos inicialmente, que se calhar, muitos falaram daquela situação de posto de comando, no dia 25, quer dizer, que se calhar as coisas teriam sido diferentes se tivesse sido tomada uma outra linha. Não haverá essa... Deixa lá ver se aqui o vosso colega responde. Mas acrescenta alguma coisa. Como é que eu colocar a questão? Tinham consciência de que a história não se pode reescrever, portanto, fazer Claro. digamos, uma análise do que é que poderia ser se o rumo fosse outro, ou seja, se os comunistas tivessem vencido. Pois. Agora, havia com certeza uma consciência de que, de facto, aquela era uma solução sem saída, quer dizer, era um prolongar da guerra, Claro. aprofundar contradições, gerar, se calhar, problemas nas colónias que o país não tinha condições de resolver e era... Pois, mas isso foi o que aconteceu. O que aconteceu foi isso. E nós analisamos aquilo que acontece, não é? É curioso que o Spínola, de facto, não é... Os capitães estão no terreno, mas o Spínola não é propriamente... não está longe da percepção da realidade. Porque sabemos da Guiné, portanto, que a proximidade que ele tem às populações e o modelo que ele digamos, concebido para perpetuar, na base desse modelo, a presença portuguesa, embora tenha falhado. Mas, quer dizer, é uma pessoa também com uma percepção, penso eu, digamos, de como as coisas estavam, não é? E digamos, do ponto de beco sem saída em que as coisas estavam a caminhar. Ao mesmo tempo é curioso, quer dizer, tende a prolongar a situação. Sim. Um quadro que o 25 de Abril lá, porque é completamente diferente, até em termos internacionais, era um pouco aceitável, não é? Claro. Vamos lá ver. Aquilo que nós temos que fazer é analisar o que se passou e não aquilo que se poderia ter passado. Não é? O movimento dos capitães precisava dos generais. Isso o movimento dos capitães percebeu perfeitamente que precisava ter uns nomes, não é? E, portanto, isso criou à partida uma contradição entre aquilo que os capitães achavam que devia ser. Quando eu digo os capitães, é o MFA, de uma forma geral, não é? Exceto esse conjunto de pessoas que giravam em torno do General Spínola. E o General Spínola tinha um projeto.
Agora, o que era necessário era que o MFA tivesse força suficiente para contrariar ao máximo esse projeto. Esse projeto era um projeto, de certa forma, federalista, não é? Em que os territórios coloniais seriam independentes, mas continuariam numa comunidade, não sei, alguma coisa destas, que já não seria o Portugal e o futuro, não é? De fevereiro de 64, já não seria isso, mas que apontaria muito para essas grandes linhas. E isso vê-se na sua interferência na Guiné, como vimos agora, e na sua interferência em Angola e em Moçambique, não é? Quando o Coronel Vasco Lourenço vos falou aqui de que ele fez o discurso de 27 de julho, não é? E depois foram lá cumprimentá-lo e ele disse: está bem, eu já sabia o que vocês queriam, é assim, mas agora Angola é comigo, não é? Portanto, há sempre esta ideia que o jornal Spínola tem e, portanto, há essa contradição dentro do movimento militar. Se alargarmos o movimento militar a toda a gente que participou, há essa contradição dentro do movimento militar, essa primeira contradição, não é? E relativamente à descolonização, é o assunto essencial que separa essas duas componentes do movimento. Porque um tem a ideia de que é necessário reconhecer os movimentos de libertação como representantes dos povos dos vários... porque são os movimentos armados, são os movimentos nacionalistas que fizeram a guerra. E o Jornal Spínola tem a ideia de que não, essas negociações dependem de eles se integrarem nas sociedades, etc, etc. Não é? Portanto, e constituírem-se outros partidos. Isso não tem viabilidade nenhuma no terreno, depois isso não tinha viabilidade nenhuma, porque então passaríamos a ter um partido armado e depois os outros partidos que não tinham espingardas. Estas sociedades coloniais que saíram da guerra colonial são sociedades muito especiais. Não é preciso, não se podem tratar com os princípios democráticos da instauração de democracias. Sim, diga. Em relação à descolonização, não havia muita referência à parte humana, ou seja, no documento de Cascais dizia que havia que preservar os colónios portugueses, ou os portugueses nas colónias, e eu gostaria de saber de que forma é que isso foi feito e isso foi feito. Pois, a forma é aquilo que nós conhecemos. O problema é a situação em que estávamos no 25 de Abril. De certa forma, não é o problema não começou no 25 de Abril para a frente. O problema estava criado no dia 25 de Abril. E não havia muitas formas. Eu já vos disse que forças armadas é que nós tínhamos no terreno. Já vos disse que em Moçambique 55% das tropas eram... Isso já vamos falar depois, quando falarmos da descolonização de Moçambique. Mas adiantando, eram negros, portanto eram do recrutamento local. No dia seguinte não quiseram mais saber que estavam integrados nas Forças Armadas Portuguesas. Em Angola eram 40%, portanto 40% eram do recrutamento local. Havia muitas tropas portuguesas que já tinham ultrapassado os 24 meses, portanto nós não tínhamos qualquer tipo de força. Para além disso, não definimos o princípio. Isso aí foi problema do 25 de Abril, do movimento. Não definiu o princípio da aceitação da independência, da autonomia e da independência, né, da autodeterminação e independência dos territórios coloniais, ou das colónias. E esse princípio não sendo definido, houve desconfianças, imensas desconfianças. E todas essas desconfianças lançaram a confusão. No fundo, foi a confusão. Porque foi demasiado tempo, foi ainda ao final de abril, maio, junho e julho. São 3 meses, esses 3 meses são dramáticos em qualquer um dos sítios. Sem se definir um rumo. Portanto, Portugal não conseguiu definir um rumo para o seu processo de descolonização, a sua forma de ver a descolonização. E isso só aconteceu no dia 27 de julho, era muito tarde. Aí estava tudo desfeito, já não havia possibilidade de voltar atrás. E então, as consequências, evidentemente, foram essas. Foram a defesa dos direitos, que apesar de tudo, ainda há umas declarações de princípios que aparecem nos acordos, não é? Sobre as populações portuguesas, sobre os portugueses que estavam nos territórios, aparecem todas essas declarações, mas isso não tem depois efeito no terreno e na prática, porque há também os acordos de cessar-fogo que obrigam as tropas portuguesas a concentrarem-se e a deixarem o território. E, portanto, a partir daí, digamos, na implantação de regimes, apoiados nos movimentos de libertação, os movimentos de libertação também não tiveram a força suficiente e necessária para
sustentarem regimes com alguma força. E principalmente em Angola, em que eram 3 movimentos que se combatiam uns aos outros. Portanto, para além de haver o conflito entre as Forças Armadas Portuguesas e os movimentos, havia também o conflito entre os próprios movimentos, que já vinha de antes do 25 de Abril e que se prolongou muito profundamente depois do 25 de Abril. As circunstâncias são essas, é estar no lugar errado, no tempo errado. É o que aconteceu às pessoas que depois tiveram que regressar a Portugal, naquele grande movimento de retorno dos nacionais, não é? A história é assim, não é? Só se pode explicar, não é? Nós podemos explicar tudo isto, de porque é que aconteceu. É isso. Posso fazer um comentário? Pronto, então vamos lá ver. Pensando de forma fria, realmente temos uma facção que quer continuar a prolongar a situação da colonização através do sistema político federativo, digamos assim. Sim. E não se toma a iniciativa, demora-se muito tempo a tomar a iniciativa de integrar as populações na obtenção de uma resolução. Os movimentos de libertação. Integrar os movimentos de libertação. Quer dizer, dar um sinal aos movimentos de libertação de que nós pretendíamos, de facto, negociar a autodeterminação e independência dos territórios. Isso era o que eles queriam ouvir. E eles nunca ouviram isso, só ouviram isso em julho, em finais de julho. Portanto, se eles lutavam pela independência dos territórios e, no fundo, tinham ganho a guerra, porque isto também é preciso pôr as coisas nos seus pontos, porque o que é ganhar uma guerra? E sabem, aqueles que de história sabem, nas guerras medievais, quando se cercava o castelo, não era necessário conquistar o castelo, era necessário quebrar a vontade de combater do inimigo. Portanto, quebrando a vontade de combater do inimigo, isso constitui a vitória. Uma vitória é isso. Não é preciso aniquilar o inimigo, é tirar-lhe a vontade de combater. Ora, se nós virmos e analisarmos, o surgimento do movimento dos capitães não é mais do que isso. É que não há as soluções para estas questões não são soluções militares, são soluções políticas. E quando não há uma solução política, os militares não podem aguentar para além de um certo limite. Ainda para mais quando se preparava o governo para os tornar bodes expiatórios de mais uma situação na Guiné-Bissau, que era semelhante à situação da Índia. Nós falamos também nisso, não é? Portanto, há esse motivo justificável, não é? Esse é o motivo justificável do movimento dos capitães e da intenção de uma intervenção militar na política.